Estamos aqui no segundo elo dessa campanha, Unidos no Mesmo Espírito, capítulo 2, e no verso de número 42, para a nossa meditação nessa noite. Amém? Glórias a Deus por isso. E as crianças, né, irmã Jane, vai ser possível na sexta-feira ir lá em Minhola. Então você que tem o seu filho, sua criança, as nossas crianças vão estar indo ali num congresso no Ministério Ágape, ali em Minhola. Então vamos estar um momento com as crianças ali, vai ser uma bênção. E quando nós vamos estar preparando o nosso aqui, eles vão estar vindo também. Amém? Capítulo 2 de Atos, verso de número 42, todos encontraram? Diga amém. Amém. Você que não encontrou escola bíblica dominical, todas domingo às 6 horas da tarde. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam ser salvos. Amém? A se salvar. Tome o teu assento, por gentileza. Vamos meditar nessa palavra, amados. E eu quero seguir a ministração de quarta-feira passada, em que eu falei bastante a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Falamos que ele é a terceira pessoa da Trindade e que ele habita em mim. E visto que o Espírito Santo habita em mim e é ele que vai me conduzir para estar mais próximo de Deus, é ele que vai levar o homem ao arrependimento, é ele que vai fazer o homem a entender, como diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 3, a deixar as coisas do mundo, a morrer para o mundo e olhar agora para as coisas celestiais, afinal, porque estamos mortos para o mundo. Então é o Espírito Santo que vai fazer com que a amargura da alma se retire, é o Espírito Santo que vai fazer com que eu venha crescer a cada dia, abrir o meu entendimento para compreender a palavra de Deus, é o Espírito Santo que vai me dar graça para lidar com situações, é o Espírito Santo que vai moldando o ser humano a cada dia no seu caráter, na sua personalidade, porque não adianta o homem chegar e ficar dando uma ordem, ou ser um ditador, e dizer você não pode isso, você não pode aquilo, porque a palavra do Senhor nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem dos seus erros, é o Espírito Santo que vai trabalhar no íntimo dessa pessoa e vai dizer para ele, vai dizer para ela que ela não deve mais se vestir assim, ele não deve mais frequentar esses lugares assim, ele não deve ter esse vocabulário dessa maneira, ele precisa ser moderado, ele precisa ter compaixão, ele precisa ser longânimo, ele precisa ser um ajudador, ele precisa ser uma bênção. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Porque o homem natural, ele logo vai tomar caminhos equivocados, que nós chamamos de obras da carne. Enquanto a obra da carne é inimizade contra Deus, a obra, o fruto do Espírito é amizade para com Deus. É algo que Deus agrada. Amém? Então, hoje, eu quero falar sobre o que o Espírito Santo fez aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 em diante, em que ele veio sobre a face da terra, naqueles dias depois da ascensão de Jesus ao céu, quando Jesus é levado ao céu, depois de se cumprindo 50 dias, né? Jesus se cumpre 40 dias, Jesus é levado ao céu, e passa-se mais 10 dias,
eles estavam perseverando, unânimes com o mesmo propósito, e então vem o derramar do Espírito Santo com o propósito de capacitar o homem para pregar o Evangelho, para fazer a diferença. Então, no capítulo 2, nós vamos encontrar aqui que tinha quase 120 pessoas dentro de um local chamado cenáculo. Eles estavam ali orando em súplicas, um para com o outro, a Deus, o soberano, esperando a promessa. A promessa, ela vem no capítulo 2, se cumpre o que Jesus havia dito. Se cumprindo, então, o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos e todos foram, então, cheios, impactados com a virtude do Espírito Santo, capacitando eles naquilo que eles iriam fazer, naquilo que eles iriam falar. O idioma em que eles estavam falando, como foi ensinado na escola dominical, o Espírito Santo os capacitou para falar em idiomas, em uma língua em que eles não falavam. Você vai encontrar no capítulo 2, logo depois, ali, alguns versículos 8 em diante, você vai encontrar que havia uma festa em Jerusalém, havia vários povos em Jerusalém, e ali quando Pedro e os demais que estavam reunidos no cenáculo são impactados com a virtude do Espírito Santo, eles começam a falar um idioma na língua daquelas pessoas que estavam em Jerusalém. Quem capacitava era o Espírito Santo. Então os judeus que estavam ali, olharam para Pedro, olharam para aquelas pessoas falando em outro idioma e disseram, não pode, eles estão falando, eles estão embriagados, eles beberam muito. E Pedro então, repreendendo, disse, não, são apenas 9 horas da manhã e ninguém está bêbado. Aqui é a presença e é a virtude do Espírito Santo. Por quê? Porque havia pessoas, judeus, que estavam olhando e dizendo, mas ele é judeu e ele está falando um outro idioma. E essa pessoa está entendendo, compreendendo, porque era a necessidade daquele momento. O Espírito Santo vai usar você em determinadas situações para ser um canal de bênção. Você pode dar glória a Deus? Amém. Em determinadas situações em que o Espírito Santo vai te usar, e não quer dizer que ele vai te usar de novo. Ele vai te usar somente naquele momento para aquela pessoa, algo específico. Amém. Porque Deus ama a todos. O Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor não criou o inferno para o homem. O Senhor criou o inferno para Satanás e os demônios que com ele se rebelaram. Estão ali. Mas Deus quer que todos sejam salvos. Todos, todos. E o Espírito Santo veio para fazer a diferença no meio deles. E a campanha é unidos no mesmo Espírito. O que o Espírito Santo fez com eles ali? Além de capacitá-los para falar em outros idiomas, o Espírito Santo trouxe unidade no meio deles. Uma unidade ainda maior no meio deles. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, unidade faz parte do agir do Espírito Santo. A unidade faz com que venhamos viver em comunhão, sendo diferente um do outro. Porque, irmão, é só o Espírito Santo para fazer você suportar certas coisas. Não é verdade? É só o Espírito Santo para agir num casamento. É Ele que vai trabalhar, é Ele que vai unir. É Ele que vai trabalhar ou na vida da esposa ou na vida do esposo. É o Espírito Santo presente que vai conduzir este lar. É o Espírito Santo que vai conduzir o teu ministério, a tua vida. E aqui não foi diferente. O Espírito Santo, quando ele veio naqueles dias, ele capacita um homem e homens indoutos, como Pedro e muitos que ali estavam. Não sabiam falar. E quando Pedro vai pregar a sua primeira mensagem, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Quase 3.000 almas
aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador e disseram: eu aceito Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero ser batizado. Então Pedro começa a esse trabalho de batismo, o trabalho com todas aquelas pessoas que estavam aceitando a Jesus. Imagine isso, 3.000 almas se rendendo aos pés do Senhor em uma única mensagem. Tremendo! É o Espírito Santo trabalhando no meio deles. E você pega no texto que nós lemos, no capítulo 2, no verso 42, no capítulo 2, está dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quer dizer, unidade, comunhão, o mesmo propósito. Olha para o seu irmão e fala: eles perseveravam. Perseveraram é ato de perseverar. Qualidade daquele que persevera, é constante e é firme. Eles permaneceram firmes naquela situação. Perseveravam. Eles estavam, mesmo sendo eles perseguidos, eles perseveravam. Meu irmão, você vai ser perseguido. Você vai ser mal interpretado. O texto nos diz que eles falaram o quê? Que eles estavam embriagados. E eles não estavam embriagados. Estavam fazendo chocarrice deles. E Pedro disse: não, não é isso que está acontecendo. E na tua vida não é diferente. Você, por estar cheio da presença do Espírito Santo, fazendo as coisas serem diferentes, você vai ser mal entendido e mal interpretado. Verdade. Mas você precisa perseverar. Olha para o teu irmão e diz: você precisa perseverar. Porque situação adversa vai vir. Mas você precisa perseverar na palavra de Deus. Perseverar na doutrina. Perseverar com o irmão, perseverar em oração, perseverar servindo ao Senhor, perseverar adorando ao Senhor, perseverar em servir ao Senhor com alegria. E é só no Espírito Santo que você consegue perseverar. Porque quantos aqui nessa noite que já olhou a situação e já disse: está tão difícil que eu vou te dizer uma coisa, eu vou tirar a mão do arado. Mas de repente o Espírito Santo te lembrou e disse que Deus não agrada de quem tira a mão do arado. Que Deus não agrada de quem olha para trás. Que Deus quer que você persevere, que você olhe para a frente, que você ande, como foi cantado aqui, com a cabeça erguida, sabendo que Deus é Deus que te dá vitória, mas Ele também te deixa passar por algumas situações adversas. Mas Ele te ama. E Ele está no controle de todas as coisas. O Espírito Santo, então, Ele une as pessoas. O cristão não foi levantado, ele não pode estar em um local ou na membresia de uma igreja como uma ilha. Ilha, irmão, vive sozinho quem está na ilha. Nós somos chamados para viver em comunhão, um com o outro. Amizade, companheirismo. E o verso 43, e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Porque aonde há unidade, há milagre. Aonde há unidade, aonde há o mesmo propósito, o mesmo pensar, unanimidade, há resposta de Deus. Glória a Deus. Uma casa é abençoada porque o esposo e a esposa pensam, estão decididos com o mesmo propósito. Então vai ser bênção. Vai educar os filhos. Porque Jesus ele fala que um reino não pode prevalecer sendo dividido. Um puxa para cá e um puxa para cá. Não chegam a lugar nenhum. Eles disseram: mas por que Jesus ele expulsa demônio por Beelzebul? E Jesus então ele diz: mas como? Como que então eu posso estar fazendo isso dessa maneira? Satanás não vai prevalecer. Então a unidade faz qualquer pessoa triunfar. Unidade faz qualquer pessoa triunfar. Até quando eles estão indo contra princípios de Deus. Você sabia disso? A unidade é tão forte nisso.
Mas aí tem um Deus que é soberano, que não pode ser afrontado, e então desfaz com toda a obra de Satanás. Porque há unidade na mentira, há unidade na desobediência. Aonde está isso, pastor? Você pode ler depois na tua casa, em Gênesis capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 6. Você anota e você vai ler. O que estava acontecendo ali? Um homem, Nimrod, construindo a torre de Babel. Ele estava em obediência a Deus? Não, ele estava em desobediência a Deus. Porque Deus havia dito antes desse capítulo 11, que era para o homem multiplicar e espalhar sobre a terra. Mas Nimrod e aquelas pessoas ali começou a construir uma torre. E a Bíblia nos diz que eles falavam um só idioma. Só havia uma língua na terra, em toda a terra. Então eles falavam e eles estavam tão unidos, mas em desobediência a Deus, que eles começaram a construir a torre. E Deus havia dito que era para eles se espalharem, mas eles não queriam e eles foram construindo. E Deus, diz o texto, que ele olhou para a terra, olhou para baixo e disse: eu vou lá para mim saber o que eles estão fazendo. Um palavreado para que venhamos entender, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, aleluia. Deus não precisaria de descer em si, mas Deus é dono de todas as coisas. Mas quando o Senhor ele observa, o texto diz assim: eles estão em um só pensamento. E se eles continuarem em um só pensamento, eles vão conseguir construir a torre e vai tocar os céus. Mas Deus chegou então e confundiu a língua. E eles não conseguiam mais construir, e eles fizeram o quê? Espalharam como era o plano de Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: os planos do Senhor jamais serão frustrados. Jamais serão frustrados. Pode tentar caluniar você, pode tentar te jogar, como diz uma canção, né? Eu acho que a Beatriz Andrade, o teu nome na lama, pode tentar fazer o que for. Deus não permite, a Bíblia nos fala que eles juntaram e começaram a ferir Jeremias com a língua, mentindo contra Jeremias, e Deus desmartelou tudo, envergonhou o inimigo, honrou o profeta, e assim vai ser na tua vida. Diga glórias a Deus por isso. Deus é contigo, aleluia. Deus é conosco para nos dar a vitória. E a unidade, irmãos, é fundamental. A unidade com o mesmo pensamento, perseverando, o mesmo propósito. É por isso que os valentes de Davi, o texto diz que eles eram tremendos, maravilhosos, e Davi faz menção deles, porque um defendia o outro. Unidade, olha para o teu irmão e diga: unidade. Você está aqui para defender o reino de Deus, defender o teu irmão. Você está aqui para cumprir a nudez do teu irmão. Não é ser omisso ao pecado dele. Não, é cumprir a nudez, é não defamar, é não deixar o escândalo surgir. Porque a palavra do Senhor nos diz que o escândalo, ele acontece. Jesus, ele fala assim: o escândalo é inevitável. Mas ele diz: mas ai daquele que propaga o escândalo. É melhor ele colocar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no fundo do mar. O escândalo vai acontecer. Qual é o meu dever e o teu dever? Abafar. Aleluia. É proteger o irmão. É fazer como os 2 filhos de Noé. Não, peraí, o pai está nu. Eu vou cobrir a nudez dele. Eu não vou expor a nudez dele. Eu vou cobrir a nudez dele. Uma vez coberto, nós vamos tratar e conversar. Isso é o que Deus espera. É isso que o Espírito Santo fala conosco. É isso que o Espírito Santo que habita em mim e que habita em você, que é um só, que habita em nós, deseja que nós venhamos ser soldados de Cristo. Fazemos parte do mesmo exército. Ele é o general dos generais, o Senhor dos senhores, e nós somos soldados do Senhor. Aleluia! E Ele capacita todos. E Ele espera de todos nós um posicionamento adequado. Então eles tinham o mesmo pensar.
Sinais de maravilha acontecia, porque havia unidade, havia o mesmo pensar, as mesmas palavras. Eles criam, verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que criam. Isso quer dizer que vai acontecer de pessoas não crer ou não concordar. Mas todos criam. E eles estavam juntos. E é isso que é lindo na palavra, porque quando nós estamos juntos, amados irmãos, o milagre vai acontecer na nossa vida. Grandes coisas o Senhor vai fazer na minha e na tua vida, na tua casa, porque nós estamos juntos. Quando nós estamos no mesmo pensar, não há defeito. Quando você ama, tem defeito? Não tem, irmão. Quando você ama, você olha, tudo perfeito. Não é verdade? Tudo lindo, tudo maravilhoso. Olha que narizinho mais filadinho. E olha que cabelo bonito. Não é assim? É tudo bonitinho. Vai ligar um pro outro, desliga, amor. Não, desliga você, ninguém desliga e fica. Se o pai ou a mãe naquela época chegasse e falasse assim, desliga, quem paga a conta sou eu, eles não desligam. Era difícil, porque o amor, o mesmo pensar, estavam juntos, não tem defeito. Você está aí me olhando, irmão, eu tenho defeito, eu não sou normal. Pastora Lira que sabe, enjoado. Mas o Espírito Santo cuida da gente. Ele nos ama de uma forma maravilhosa, que cobre os nossos defeitos. Aleluia. Ele cobre o amor, a unidade, faz eu olhar para o meu irmão e não ver os defeitos, mas ver o sangue de Jesus na vida dele. Aleluia. O mesmo sangue que foi derramado por mim foi derramado por você. E aí que está a unidade do Espírito. Aleluia. Ele tem defeito? Tem. Quem não tem defeito? Ponta o dedo. Quem nunca pecou? Deixa eu ver. Todo mundo, irmão. Mas aí que está o segredo. Perdoar. Para ser perdoado. Quem não perdoa, não é perdoado. E aí que está a unidade, o mesmo pensar, o mesmo amor. Quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo que vai trabalhar na minha e na tua vida. Na vida de um casal. E eles estavam juntos. Eles vendiam, a unidade era tamanho que eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. O que quer dizer esse texto? Eles estavam tão unidos que o que era de um era do outro. Você está precisando? Você não vai passar necessidade, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para contribuir com você. Eu estou aqui para ser uma bênção na tua vida. O pão que eu tenho, toma metade, leva com você. Tem um casaco, toma aqui também para você. Jesus fala sobre isso. Te chamou para andar, anda mais 2, anda mais 3, anda mais 4 milhas com ele. Jesus ensinando, e só faz isso quem tem o Espírito Santo de Deus. Dá uma bufetada, vira o rosto. Só quem tem o Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo habitando numa pessoa para ele perdoar as ofensas. É só o Espírito Santo para fazer a esposa perdoar o esposo de tantas coisas que ele fez. É só o Espírito Santo para fazer o pai e perdoar o filho por causa de certas situações. É só o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Porque as obras da carne vai fazer a pessoa guardar mágoa, rancor, vingança, ódio. Eu vou dar o troco, eu vou fazer, eu vou voltar lá no tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, eu vou acabar com ele. Mas quem tem o Espírito Santo, ele sofre o agravo e fala assim, o meu Deus é justo e o meu Deus vai me justificar. Ele me conhece, é o único que conhece o teu levantar, o teu deitar, de longe te sonda, te conhece, antes que você abra a tua boca, ele te conhece, o teu pensamento, ele sabe qual é, só ele pode. Amém. E é só ele que pode nos justificar, através da unidade, o amor, o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que age dessa forma, na nossa vida. E para finalizar, vamos colocar de pé. Tinha outras coisas aqui, mas vamos lá.
Verso 46. E perseveraram, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto, com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam salvar. Olha para o seu irmão, onde tem unidade, tem acréscimo de Deus. Tem acréscimo. Por quê? Porque as pessoas vão ver a unidade e vai dizer, eu quero ir lá, eu quero conhecer. E o Espírito Santo de Deus que faz isso. Unidade. Unidade. Trabalhar. E Deus vai acrescentar os que haviam de se salvar. Porque o Senhor quer que venhamos ser um no Senhor. Vivemos em unidade, com o mesmo propósito. Unânimes. Um é junção. Não é mais dois, é um. Olha para o teu irmão, depois é um. Um casal, quando casa, eles se tornam um. Não é dois. São duas pessoas, dois pensamentos, mas se tornam um. Agora são um. É você pega uma folha, duas folhas, passa super bond nela e cola. Vai descolar. Descola. Não descola. Vai rasgar ambas. Porque a junção de Deus, quando Deus une, o homem não pode separar. Isso é junção. E isso serve para nós, igreja. Teu irmão é meu irmão, está ligado em você, meu irmão. Está ligado em você. Estão querendo atirar pedra no teu irmão, não aceita não. Chega, não, irmão, aqui ó. Está atirando pedra, está acertando em mim, porque ele faz parte da minha vida. Visto que Deus, que Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo. Então se alguém fala mal de um, fala mal de mim. Se fala mal de você, fala mal de mim. Se fala mal de você, fala mal de mim. Porque nós somos um no Senhor. Unidos no mesmo Espírito. Unidos no mesmo Espírito. E vamos ser capacitados pelo mesmo Espírito. Então você não precisa, como eu já disse aqui, ficar meio aborrecido. Por que Deus usa aquele irmão de uma forma diferente? É o mesmo Espírito. Isso vai da busca e do querer do Espírito Santo de Deus na vida de cada um. Deus usa quem Ele quer. Feche os seus olhos. Eu quero fazer algo aqui nessa noite. Sabe o seu lugar? São 5 minutos. Eu não vou passar, pastor. Não vou passar. Vou respeitar. Mas sai do seu lugar rapidamente, correndo. Porque se atrasar, o culpado é você. Se atrasar é porque vocês estão vindo devagar. Porque se for para academia, vem rapidinho.